Nós sempre estamos falando aí a respeito do mundo dos cafés, sobre métodos de preparo e qualidade dos grãos dos cafés e tudo mais. E hoje eu quis mudar um pouquinho para trazer um pouco de uma origem lá de trás em relação à cerimônia do chá e como a cerimônia do chá ela vem contribuindo para o que hoje no Brasil, principalmente, nós estamos trabalhando com esse mundo dos cafés especiais. Nós falamos bastante a respeito dos métodos, né, e a maneira como se trabalha aí com os cafés especiais, mas eu gostaria de aproveitar falar um pouquinho dessa origem. O chá é uma experiência milenar, né, enquanto que o café ainda é uma experiência secular no mundo. Então ele também, o café teve uma origem no Oriente Médio, basicamente. O chá lá atrás, ele tem várias origens e num dado momento ele acaba se tornando uma cerimônia. E aí a ideia da cerimônia, que é isso que eu gostaria de compartilhar um pouco, é a ideia de elevar a sua experiência com alguma situação do dia a dia. Quando nós normalmente tomamos, por exemplo, um café de manhã, muitas pessoas tomam um café rapidinho para despertar, para sair para o trabalho e tudo mais, e no meio daquela correria. A ideia da cerimônia do chá foi trazer uma experiência que também tinha o objetivo de despertar, de manter acordado. Aqui no Ocidente a gente fala muito, tem aquela impressão de que o chá ele tem uma finalidade de relaxamento. Para os nossos padrões pode até ser, mas para os padrões orientais na época, o chá também sempre foi utilizado para manter desperto, para manter as pessoas atentas e elevar um certo grau de consciência. A cerimônia do chá ela vem exatamente lembrando essa situação, para que, mesmo no dia a dia, em pequenas coisas, nas coisas simples do dia a dia, nós podemos também estar tendo uma experiência de consciência. E a visão é exatamente ampliar a percepção. Daí a ideia da cerimônia ou a própria ideia de rituais. Então eu vou mostrar um pouquinho aqui algumas práticas da cerimônia do chá, baseada principalmente na cerimônia chinesa, tá? Porque a cerimônia japonesa ela tem uma adaptação, ela já é um processo de evolução. Mas inicialmente nós temos a cerimônia do chá sendo feita enquanto algo que seria um momento em que você para e começa a prestar atenção naquilo que você está fazendo. Então, desde a escolha dos utensílios até aquilo que a maneira, os movimentos, tudo que vai sendo desenvolvido tem a finalidade de fazer com que a pessoa pare, respire e fique atenta àquilo que ela está fazendo, né? Então não é simplesmente um ato por si só, como a gente faz normalmente aí no cafezinho da manhã, tomando e na correria e já sai para fazer alguma coisa. Não. A ideia é parar, observar os movimentos, observar o que você está fazendo e ter uma experiência sensorial, tanto ao preparar quanto ao tomar, que é o que o mundo dos cafés especiais tem trazido enquanto uma nova identidade e uma nova relação das pessoas com o café. Um detalhe interessante, eu não vou fazer uma cerimônia, que a ideia é só mostrar alguns dos detalhes, é que, por exemplo, a primeira coisa que se faz na cerimônia do chá é escaldar todos os utensílios. E aí tem um detalhe, a gente procura escaldar os utensílios para que ele tenha para que ele mantenha o aquecimento, então tanto nesse caso aqui a jarra, quanto o recipiente que vai receber aquele líquido, né? Nesse caso o chá, ou no caso do café,
que atualmente nas práticas com café especial a gente acaba fazendo isso, né? Ao invés de simplesmente preparar aquele cafezinho correndo e deixar na garrafa térmica e as pessoas irem tomando, a ideia é escaldar o utensílio, manter o aquecimento, conservar e muitas vezes fazer um preparo até diretamente na xícara que a pessoa vai tomar, mesmo com o café, ao invés de simplesmente deixar na garrafa térmica como tradicionalmente se fazia, né? E tem um outro detalhe específico da cerimônia do chá que está relacionada a influência que o ambiente externo pode fazer com o nosso ambiente interno e vice-versa. Então, além de escaldar o objeto por dentro, escalda-se esse objeto, deixa eu ver se aparece aí, acho que sim, também por fora. Porque essa água quente aqui por fora, além dela ter uma finalidade que traz a ideia de limpeza, ela favorece e auxilia a manutenção da temperatura interna também do mesmo objeto, né? Então, além de se escaldar por dentro, procura-se escaldar por fora também. Nesse caso aqui, eu estou utilizando um tapetinho de bambu que ele permite isso, tá? Normalmente, você poderia estar fazendo isso diretamente sobre a pia, sobre algum local que você estivesse utilizando, né? E aqui, então, a visão é exatamente escaldar esses utensílios para que eles conservem esse ambiente e haja uma troca entre o ambiente. Então, enquanto uma pessoa, por exemplo, antes de tomar, ela vai antes mesmo da pessoa tomar o chá ou tomar um café, ela vai fazendo essa troca com o ambiente. A ideia aqui está muito relacionada às técnicas do Yin e do Yang, né? Que dentro, né, seria o líquido que você vai tomar, e fora, que seria o Yang, é exatamente aquele ambiente que você está. Então, a visão da cerimônia do chá é aquele momento que você está Yang, que você está no dia a dia, naquela correria, você prepara os seus utensílios, prepara aquilo que você vai tomar e você já vai tendo um momento de reflexão. A intenção é ampliar a sua percepção, é ampliar a sua experiência com relação àquele simples momento em que você para um determinado momento, sai um pouquinho daquela correria, né? Aqui eu estou retirando a água, tá? Sobre esse tapetinho aqui de bambu. E daí já vou fazer o preparo do chá. Então, assim, a primeira questão é o preparo. É como se a gente parasse no meio do dia e pudesse sempre tomar um banho antes de almoçar, por exemplo. Né? Quando a gente era criança, que ia para a escola, acontecia muito isso, né? A gente ou chegava da escola, ia tomar um banho antes de almoçar, ou quem estudava à tarde ia, tomava um banho primeiro e depois sentava para almoçar. Mas tem aquela ideia de você se preparar para aquele momento. Então, esse escaldar os utensílios, preparar os utensílios, seria o momento em que você está lavando os utensílios e está limpando a sua mente também. E se preparando em relação à consciência para aquela experiência que você vai fazer. Então, claro que naturalmente a gente acaba se tornando mais consciente, inclusive no momento do preparo, né? Eu estou usando aqui um chá de jasmim, é de origem também chinesa, assim como os utensílios. O chá de jasmim, ele tem uma característica que normalmente agrada mais o paladar ocidental, porque ele é mais floral, ele é mais adocicado, não tem tantas notas mais amargas, como acontece com o chá preto, por exemplo, com os chás tradicionais, né? Seja o preto ou o verde. Então, eu estou utilizando basicamente um chá de jasmim, mas poderia ser utilizado o que cada um quisesse. Eu escaldei então todos os utensílios e aí vou colocar um pouco desse chá. Atualmente a correria é tanta
que as pessoas de fato já não se dão a esse momento, a esse trabalho, porque já temos aqueles chazinhos lá de saquinho, né? Porém, por exemplo, no café a gente ainda faz isso, né? A gente trabalha com a questão de moer o grão, preparar, sentir o aroma. Então, esse momento é o momento que, além de estar preparando o chá, você está interagindo, estimulando todos os seus sentidos em relação ao aroma, acaba tendo uma função terapêutica também, né? Basicamente, tudo isso está dentro desse processo. E o chá, daí a diferença entre os chás e as infusões é que ele pode ser preparado muitas vezes, e a cada vez que você prepara, então no primeiro momento a gente hidrata também, que é basicamente a mesma coisa que nós fazemos com o pó de café, né, naquilo que a gente vai chamar de blooming, no mundo dos cafés. E o blooming, ele faz com que, no caso do café, ele faz com que o grão libere os aromas. Nas folhas de chá acontece basicamente a mesma coisa. A gente hidrata a folha e ela vai inflando. E aos poucos ela vai soltando também um aroma. Nesse caso, inclusive, né, que eu escolhi de jasmim, ele tem também uma propriedade terapêutica junto. Não é apenas uma experiência gastronômica ou gustativa, ela acaba sendo uma experiência mais completa porque está estimulando todos os seus sentidos, né? Então, a partir do momento que eu fiz essa hidratação, aí sim eu deixo essa água, esse chá aqui em infusão por um determinado tempo para que essa água vá adquirindo sabor, vá adquirindo o aroma e as propriedades terapêuticas. Normalmente no chá você pode fazer recomenda-se que se faça 3 infusões. E a cada infusão que é feita você tem uma experiência diferente. Então hidrata as folhas, antigamente inclusive a primeira infusão se descartava porque você estava lavando as folhas, né? Atualmente já existe um processo higiênico diferenciado e tal, então não há essa necessidade. Mas a partir do momento que você fez a primeira infusão, deixou um determinado tempo, você já pode servir. Aqui ele ainda é um chá mais clarinho, até porque eu não vou ficar 2 horas aqui com vocês nesse sentido, né? Mas ele tem um tipo de sensorial. Esse primeiro sensorial do chá, ele acaba trazendo mais o lado aromático. Então ressalta um pouco mais a acidez, tanto que ela pode ser uma infusão extremamente rápida, e ressalta bastante a acidez desse chá e o aroma, o aspecto floral. Muito parecido com o café, que quando nós temos, por exemplo, um método como o método coado, tipo a Hario V60, ela ressalta a acidez e os aromas, né, que são aspectos mais voláteis aí também do café. Então você tem um tipo de experiência. E aí se você deixa, por exemplo, no café um tempo a mais, trabalhando com uma prensa francesa, por exemplo, ela já dá uma outra experiência, com mais corpo, com mais oleosidade do café, e é uma experiência completamente diferente. Na cerimônia do chá você acaba fazendo isso várias vezes. Normalmente você faz 3 infusões e cada uma delas te dá uma bebida diferente uma da outra. Então, por enquanto, vou agradecer aí a presença do pessoal. E aí, na próxima semana, a gente continua falando um pouquinho aí do mundo dos chás, comparando com o mundo dos cafés. Obrigada!